Ela aí, vocês? Estamos. Beleza, então. Ô, Lúcio, só que a gente está vendo a tela do professor. Como é que é? A gente está vendo a tela do professor. Aqui aparecem as anotações. Ah, é? Tá aparecendo essa tela preta aqui, é? Então, É. peraí. Deixa eu fazer de novo. Opa, o Márcio aí, bem-vindo, Márcio. Ah, eu fiz errado. Erro meu, erro meu. Pronto, agora melhorou? Agora sim. Beleza. Pessoal, bom, quem é que vai gravar? Tiago, tá gravando? Eu estou gravando sim. Beleza, então. Gente, um bom dia para vocês, bom dia para todos que estão aqui acompanhando, a Tatiane, Israel, quem mais está aqui? Ó, meu filhão está aqui, o Thiago Mafra, o Márcio e a Lisiane, a Luísa, o Ricardo. Sejam bem-vindos todos aqui a mais um dia de aula nossa, tá? Vamos começar fazendo a oração? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, Senhor, derramadas sobre nossas vidas, pelo teu cuidado, teu carinho, teu zelo para conosco, Senhor. Muito além daquilo que a gente merece, Senhor, nós sabemos disso. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, nos salvou, nos deu Jesus Cristo, Senhor, e através dele a proximidade contigo. Esteja agora, Senhor, abençoando esse momento que vamos ter aqui de aula, que a gente possa, Senhor, no estudo desse mundo pós-moderno que a gente vive, a gente entender melhor como esse mundo pensa, conhecer, Senhor, quais são as tuas palavras, quais são os teus decretos sobre as questões que esse mundo a cada dia traz para a gente e que possamos cada vez mais ter a certeza e a confiança de procurar a tua palavra para responder qualquer questão que nós tenhamos, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Gente, vamos lá começar então, né? Nosso curso é o curso de pós-modernidade. Essa aula vai estar sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no canal do YouTube da IPN, tá? A ideia é que a gente forme lá um banco de aulas com os cursos que nós estamos dando, tá? Isso aqui está sendo feito um comunicado, porque se alguém de todo tiver restrição quanto a participar do culto, ele tem duas opções. Uma opção menos drástica, ele não querer aparecer no YouTube, é não falar nada, tá? Eventualmente fechar a câmera. E a outra seria, que a gente não recomenda e não gostaria, é não assistir a aula. Mas a ideia é que a gente possa estar alcançando outras pessoas, né? A gente evangeliza não só através do evangelismo pessoal, mas também através do ensino, através das aulas e através do compartilhar da palavra de Deus e do ensino sobre a palavra de Deus, tá? O nosso curso é a pós-modernidade, só um minutinho. Nosso curso é a pós-modernidade, professores eu e Daniel, nós dois presbíteros aqui da IPN. Esse aqui é o nosso cronograma, né? Nossas aulas. Dessas aulas, as 4 primeiras aulas já foram feitas, já foram dadas, e hoje nós estamos na 5ª aula, que trata da bioética, a cultura da morte e a ética cristã. Antes de iniciar essa aula, eu quero indicar para vocês um livro que trata do assunto que vamos ver aqui hoje, tá? Esse livro é o livro Bioética, uma perspectiva cristã, do Gilbert Meilander. Tá? Gilbert Meilander, ele é um bioeticista, né? Luterano, teólogo, é americano, professor, aí estão as qualificações dele. E ele escreveu esse livro que trata com uma profundidade muito maior do que a gente consegue numa aula desse assunto que nós vamos tratar. Vamos começar então a começar a nossa aula procurando entender o que vem a ser a bioética, né?
embora a bioética ela tenha suas bases no iluminismo do século 17 e 18, é um movimento que colocava a razão como forma do desenvolvimento humano. Somente em 1927 o termo foi empregado pela primeira vez. Esse teólogo alemão aí, Paul Max Fritz Jahr, eu não sei se é assim que pronuncia. Esse teólogo alemão, em um artigo da revista Cosmos, intitulado Bioética, uma revisão do relacionamento ético dos humanos em relação aos animais e plantas, ele definiu bioética como sendo emergência de obrigações éticas não apenas com o homem, mas a todos os seres vivos. Então, essa foi a primeira vez que foi empregado esse termo, e esse era o conceito que esse teólogo que ele aplicava a esse termo que ele utilizou, né? O fato é que o surgimento da bioética ela foi uma necessidade. Por quê? Porque muitas ações e experimentos estavam sendo feitos sem levar em conta qualquer obrigação ética com o nosso semelhante e com os animais também, né? Durante os séculos 19 e 20, muitas experiências foram realizadas de forma desrespeitosa com aquelas pessoas que participavam dos experimentos. Muitas vezes essas pessoas eram consideradas irrelevantes para a sociedade devido à categoria social que ocupavam. Então, eles pegavam normalmente pessoas do extrato social mais baixo, pessoas mais pobres, mais incultas. Esses estudos eram justificados pelo progresso da ciência e tudo valia a pena pelas melhorias na área e, consequentemente, pelos benefícios que poderia trazer à sociedade. Ou seja, essas pessoas não eram tratadas como pessoas, elas eram tratadas quase como cobaias, né? Alguns fatos se destacaram e foram cruciais para o desenvolvimento da bioética. Em 1930, na Alemanha, foi realizado um teste com a vacina BCG, que hoje é tão comum, né? A origem dela e onde é que foi. Esse teste visava a prevenção dessa vacina, visava a prevenção da tuberculose. 100 crianças participaram do estudo sem o consentimento dos seus responsáveis. Dessas 100 crianças, 75 morreram durante o projeto. O fato ficou conhecido como o desastre de Lübeck e levou o ministro do interior da Alemanha a estabelecer em 1931 diretrizes para novas terapêuticas e pesquisa em seres humanos. Infelizmente, esse ato não foi suficiente para impedir mais pesquisas abusivas, como as que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, patrocinadas pela própria Alemanha, que a gente vai ver mais na frente um pouco. Em 1932, teve início uma pesquisa sobre a história natural da sífilis, na cidade de Tuskegee, nos Estados Unidos. Os 399 negros que participaram da pesquisa, eles não foram medicados quando a penicilina passou a estar disponível para o tratamento da doença. Ou seja, eles estavam fazendo uma pesquisa sobre a história da sífilis, foi descoberta um tratamento para sífilis, mas essas pessoas não foram tratadas. Por quê? Porque o interesse era saber como é que a doença ia evoluir. Era mais importante saber isso do que a saúde daquelas pessoas, né? E, além disso, além delas não serem tratadas, elas tiveram o acesso delas proibido ao medicamento. O estudo foi suspenso apenas em 1972, bem recente agora, eu já tinha meus 12 anos, quando a imprensa denunciou a pesquisa. Durante esses 40 anos, o estudo foi acompanhado e avaliado pelas autoridades sanitárias e gerou uma publicação de diversos artigos científicos. Somente em 1997, o presidente Clinton pediu desculpas em nome do governo aos sobreviventes. Tá? Você vê como é que é séria essa questão da ética no relacionamento médico-cliente e no relacionamento cientista-cobaia, né? No período da Segunda Guerra Mundial, essas explorações continuaram acontecendo. Dentre elas, a esterilização e impedimento de casamento entre pessoas de raças diferentes, o extermínio de vidas que não valiam a pena serem vividas. Aqueles doentes incuráveis, eles eram vistos como vidas que não valiam a pena ser vividas. Crianças que nasciam com malformação eram vidas que não valiam a pena ser vividas e, portanto, podiam estar à disposição de qualquer tipo de estudo. E pior, a promoção de doenças nas pessoas,
nos hospitais psiquiátricos, nos asilos e nas penitenciárias, para que pudessem ser investigadas e estudadas. É como se você quisesse estudar a sífilis, mas você não tem ninguém doente de sífilis, então você provoca a doença numa pessoa para estudar depois, né? Uma coisa horrível de se pensar, mas que foi feita. O Tribunal de Nuremberg, de 45, em 45 e 46, ele condenou os principais oficiais nazistas responsáveis por esses experimentos em seres humanos e deixou clara a necessidade de regularizar as pesquisas científicas. Isso deu origem ao chamado Código de Nuremberg, que estabeleceu um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa com seres humanos. Essas questões éticas repercutiam não só nas pesquisas científicas com seres humanos, mas também nas pesquisas com animais e na própria prática clínica. Em estudos com animais não humanos, questionava-se o sofrimento ao qual esses animais eram submetidos e a impossibilidade de que esses se beneficiassem dos procedimentos dos quais tomavam parte. O ponto de vista principal, então, que serve de premissa para a análise das questões da bioética cristã, é a resposta à pergunta: qual a nossa cosmovisão diante das questões da bioética? Cosmovisão, a gente sabe que é uma maneira subjetiva da gente ver e da gente entender o mundo. É como se fosse um par de óculos, através do qual a gente vê o mundo. Então, ele se refere a qualquer conjunto de ideias, crenças ou valores que fornece uma estrutura que ajuda a gente a entender a Deus, ajuda a gente a entender o mundo, a relação com eles. Essas cosmovisões, elas contêm uma perspectiva particular de cada uma delas, em relação a vários assuntos, por exemplo, teologia, filosofia, ética, biologia, psicologia. Nós temos várias cosmovisões, tem a cosmovisão cristã, a islâmica, a cosmovisão humanista, a marxista, a cosmovisão do humanismo cósmico, a cosmovisão pós-moderna. Qual é a nossa? Como é que nós vamos encarar essa questão da bioética? Qual é o óculos que nós vamos usar? É o da cosmovisão cristã? Eu creio que sim. E é nesse rumo que nós vamos conduzir a nossa aula aqui, tá? Aquele autor que eu falei daquele livro lá de bioética, uma perspectiva cristã, o Gilbert Meilander, ele fala de 5 características da cosmovisão que ajudou ele a escrever aquele livro. E eu vou passar essas 5 características aqui, porque são interessantes para a gente entender melhor essa questão da bioética. Primeira característica da cosmovisão cristã é que os seres humanos, eles são... Nós cristãos vemos os seres humanos como indivíduos que vivem em comunidade. Essa comunidade é primariamente com Deus, mas também de uns com os outros. É a igreja que nós entendemos. Em segundo lugar, nós cristãos sabemos que somos livres, bem como finitos. Assim, a liberdade e a finitude determinam os limites da experiência e da pesquisa. Nós temos liberdade para pesquisar. Deus, inclusive, incentiva isso na palavra, de que a gente conheça o mundo e domine sobre o mundo. Então, nós temos liberdade para pesquisar, mas também temos limites, a fim de não ferir ou prejudicar outros. E a própria palavra de Deus também traz esses limites para a gente. Em terceiro lugar, as pessoas são corpos, mas também são almas. E elas não devem ser definidas pelas suas capacidades. Ou seja, não é o que eu faço que me define como ser humano, como pessoa. O fato de eu fazer ou não fazer algo não é a definição de que eu sou humano, não vem por aí, tá? Porque os seres humanos, eles têm corpos e têm almas. Portanto, mesmo aqueles seres humanos nos quais a capacidade cognitiva não estão presentes, eles ainda devem ser considerados pessoas, devem ser considerados seres humanos. Na verdade, o melhor seria que eles fossem considerados mais em relação aos outros, porque eles são pessoas mais fracas, são pessoas mais carentes de proteção, e não o contrário. E não você achar que pelo fato da pessoa não ter capacidade cognitiva, ela não tem condição ou não merece respeito, né? Em quarto lugar, o sofrimento para nós cristãos tem uma razão de ser, tem um papel a desempenhar em nossas vidas. É por meio do sofrimento de Deus que nós afirmamos que nós fomos salvos.
Assim, nós não aceitamos que a medicina tome para si o papel de redentora e salvadora dos sofredores. Quem salva os sofredores, quem nos salvou e salva do sofrimento é Jesus Cristo, através do sacrifício dele na cruz, e não a medicina. Nós não aceitamos que a medicina tome esse papel que é de Cristo e diga que ela é a redentora e a salvadora dos sofredores. E em nome dessa salvação, ela possa fazer o que quiser no mundo, com as pessoas e com os animais e com o mundo que Deus deixou. Em quinto lugar e último, nós cristãos cremos que tanto a doença quanto a cura vem de Deus. Não que Deus provoque a doença, nós sabemos disso, mas Deus permite a doença. A doença, nós sabemos que ela é fruto do mundo caído. O mundo como Deus planejou para a gente não tinha doença. O mundo que Deus planejou para a gente não tinha morte. Nós optamos por viver num mundo distante de Deus e, como consequência, passamos a conviver com a doença. Deus, por vezes, ele opera a cura sem utilizar de qualquer meio que a medicina ou outra área do conhecimento pode oferecer. A gente está cansado de ver isso no nosso dia a dia. Nessa época de pandemia, agora, nós vimos já várias vezes pessoas doentes, pessoas que os próprios médicos chegam e falam assim, olha, não tem mais nada que a medicina possa fazer. E Deus levanta aquela pessoa, cura aquela pessoa e bota aquela pessoa de pé. Aliás, Deus, ele é infinitamente sábio e poderoso para operar em todos os aspectos desse mundo e de nossas vidas. Não só na questão da saúde, mas em tudo. Deus opera no tempo, Deus opera na natureza, Deus opera nos animais, em nós, nas nossas vidas, até nas vidas daqueles que não creem nele. O mundo está nas mãos de Deus. Até o diabo se curva a Deus. Até o diabo sabe que Deus existe e sabe o quanto que Deus é poderoso. Ele se mete com a gente, mas ele não se mete com Deus, não. A bioética, então, ela trata de temas muito delicados, temas que são muitas vezes considerados tabus. Tem uma dificuldade para a gente estabelecer proposições únicas e últimas, pois existem ao menos 3 grandes áreas do conhecimento que envolvem a bioética. Tá? Nós vamos ver em seguida algum desses temas tratados pela bioética, que são a relação médico-paciente versus a relação cientista-cobaia. Nós vamos ver o que vem sendo chamado a cada dia mais de a cultura da morte. E dentro dessa cultura da morte, nós vamos falar de eutanásia, suicídio assistido, aborto e utilização de células-tronco. Tem muito mais coisa que isso, tá, gente? Mas se a gente for falar de tudo, uma aula só não seria possível. Nós teríamos que ter um curso inteiro, talvez, para falar de bioética, cada aula falando um pouquinho. Né? Relação médico-paciente, começando com a primeira, e cientista-cobaia, é o principal ponto tocado pelos estudos de 2 autores. Eu não sei como é que pronuncia o nome certo. O nome deles são Beauchamp e Childress. Eles formularam uma solução chamada de solução principalista, nesse livro que está aí, ó, Ética Biomédica. Essa solução principalista é uma solução baseada na ética de princípios, para os problemas decorrentes dessa relação médico-paciente, cientista e cobaia. Tá? Nesse princípio da ética biométrica, eles estabelecem 4 princípios básicos que devem nortear o trabalho bioético, tanto para ciências que utilizam cobaias, quanto para as técnicas biomédicas e médicas que lidam diretamente com a vida. Quais são esses princípios? O primeiro deles é o princípio da não maleficência. O que é esse princípio? Consiste na proibição de causar qualquer dano intencional ao paciente ou à cobaia de testes científicos. A mais antiga formulação desse princípio, ele está lá no juramento de Hipócrates, que todo médico faz um juramento no momento em que é formado, no momento em que assume a medicina, né? Ele foi estabelecido também como princípio bioético por esses 2 estudiosos aí. O outro princípio é o princípio da beneficência. O que é esse princípio? Também tem origem no juramento hipocrático. Ele afirma que o médico deve visar o benefício do paciente. Esses 2 autores, eles vão além, eles estabelecem que tanto médicos quanto cientistas que utilizem cobaias
devem basear-se no princípio da utilidade, visando provocar o maior benefício para o maior número possível de pessoas. Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é o princípio da autonomia. O que é isso? Esse princípio ele busca romper com uma relação de dependência entre o médico e o paciente ou entre a cobaia e o cientista. É uma relação paternal, no caso do médico e paciente, e uma relação de obrigação entre a cobaia para com a ciência. Trata-se, então, do respeito à autonomia do indivíduo. Tanto o indivíduo paciente diante de um médico, quanto um indivíduo que tenha se oferecido com um experimento e que passa a ser cobaia naquele experimento, ele é que decide se ele quer ser tratado, se ele quer continuar a ser tratado ou se ele quer participar de um estudo científico. Não pode haver obrigação nisso. Eu estou diante de um médico, ele me passa um tratamento. Eu tenho autonomia de saber se eu quero seguir aquele tratamento ou não. Na maioria das vezes, no caso da medicina, a gente confia no conhecimento que a pessoa adquiriu, mas essa relação não é obrigatória, né? No mesmo caso, na mesma situação, no caso das cobaias. Elas podem participar de um experimento e, em um dado momento, o sofrimento foi muito grande ou o resultado não foi o que a pessoa esperava, ela pode querer parar e interromper. E segundo esse princípio, ela não deveria ser impedida de fazer isso. E o último princípio é o princípio da justiça, esse princípio busca criar um mecanismo regulador da relação entre paciente e médico, que não deve ficar sendo submetida somente à autoridade médica, né? Ou seja, a autoridade que é conferida ao profissional pelo conhecimento que ele tem e pelo juramento que ele fez de conduta ética e profissional, também deve se submeter à justiça. Ou seja, o médico não pode, em nome do que ele acredita como certo, ferir princípios de justiça, ferir leis, ferir constituições e tomar decisões que vão contra isso, né? Então, ele deve se submeter à justiça e a justiça agirá no caso de conflito de interesse ou de dano ao paciente. Esses são os 4 princípios, então, que foram estipulados nesse princípio de ética biomédica. Vamos um pouquinho mais à frente. Avançando um pouco mais, então, nos termos da bioética, há uma questão que permeia e envolve vários desses temas. É assustador hoje em dia a gente perceber que cada dia mais aumentam os casos de jovens suicidas, de mães que abortam seus filhos, da utilização da eutanásia como alívio do sofrimento, do também chamado suicídio assistido, famílias destruídas pelas drogas, violência urbana que mata mais do que as guerras. O mundo tenta cada vez mais estabelecer um tipo de cultura que é conhecida como a cultura da morte. O que é? Não, antes da gente falar, essa cultura da morte, ela é um tipo de prática que quer solucionar os problemas da vida através de soluções de morte. Ou seja, eu vou solucionar os problemas que apareceram na minha vida, muitas vezes causados por mim mesmo, através de práticas que são práticas de morte, como aborto, eutanásia, manipulações de embriões, suicídio assistido, eugenia, que é a seleção genética, e vários outros. Em contraponto a essa cultura está o nosso Deus, que promove uma cultura de vida. Em João 10:10, Jesus fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Analisando melhor essa cultura de morte, vamos ver então o que ela fala como que é tratada essa questão da eutanásia e do suicídio assistido, né? O termo eutanásia vem do grego e ele pode ser traduzido como boa morte ou morte apropriada. É definida como uma conduta que se traz ou que se promove em um paciente que está em estado terminal ou portador de uma enfermidade incurável, que esteja em sofrimento constante, uma morte rápida e sem dor. Esse é o conceito por trás da eutanásia. Ela é prevista em lei no Brasil.
como crime de homicídio. Existem dois elementos básicos na caracterização da eutanásia. Tem a intenção e o efeito da ação. A intenção de realizar a eutanásia pode gerar uma ação, que é a eutanásia ativa, ou uma omissão. Ou seja, eu como médico, não vou realizar uma ação que teria indicação terapêutica para um paciente, e isso vai provocar a morte daquele paciente. É a eutanásia passiva. Quer uma, quer outra, quer eu ministre um medicamento que provoque a morte, quer eu deixe de ministrar um medicamento que promova a vida e promova, que seja mais indicado terapeuticamente, de qualquer ponto de vista ético, a justificativa dessas ações, e qualquer justificativa que essas ações tenham, não há diferenças entre elas. Tanto a eutanásia ativa quanto a eutanásia passiva. Tá? Nós vamos ver mais na frente que isso tem algumas outras questões. Tá? Suicídio assistido. Uma pessoa não consegue sozinha se matar. Ela solicita o auxílio de outro indivíduo. Ou seja, a assistência ao suicídio de outra pessoa pode ser feita por atos, prescrever doses altas de algum medicamento, alguma indicação de uso, de forma que a pessoa possa morrer, ou de forma mais passiva, através da persuasão e do encorajamento. É aquela pessoa que fica encorajando aquele que está, às vezes, com uma doença terminal ou que está sofrendo, fica encorajando a ele tirar a própria vida. Em ambas as formas, a pessoa ela contribui para a ocorrência da morte da outra, compactua com a intenção de morrer através da utilização de um agente causal. Para nós, cristãos, a vida é um dom de Deus. E Deus tem o tempo da nossa vida nas suas mãos. No Salmo 139, ele fala a respeito de um Deus que nos conhece desde o nascimento. E mesmo antes ainda de sermos formados no ventre da nossa mãe, nós já tínhamos todos os nossos dias contados. Lá em Salmo 139, 15 e 16, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Além do sexto mandamento, que diz que não devemos matar, a Bíblia, do começo ao fim, atribui a Deus o governo da história, das circunstâncias e das nossas vidas. Portanto, a eutanásia ou o suicídio assistido nunca deveriam ser opções para o cristão. É certo que a gente tem situações de muita dor, de grande sofrimento, mas há opções que não estas para tratar da questão, como, por exemplo, deixar a vida seguir o seu próprio curso. Situações em que o desligamento dos aparelhos que vem mantendo artificialmente a vida poderia ser feito sem se constituir na eutanásia, porque não estaria matando, mas apenas deixando que a vida siga o seu curso e que a vontade de Deus se cumpra na vida daquela pessoa. A eutanásia ou suicídio assistido acaba sendo um atentado à vida. Todos nós devemos estar orando e pedindo a Deus para que nos livre de uma situação como esta. Mas se pela providência de Deus, pelo querer de Deus, a gente chegar a uma situação como essa, a gente deve sempre optar pela vida. Deixar que a vida siga o seu próprio curso. E não acelerar um processo ou precipitar alguma coisa que viria a acontecer, mesmo que estejamos debaixo de muito sofrimento. Isso não é simples, meus irmãos. Isso não é uma coisa simples no dia a dia, quando você está diante de uma situação dessa. Mas isso é o que deve procurar nortear a nossa mente. Nós não podemos tomar a nossa vida, a rédea da nossa vida, nas nossas mãos, como se nós pudéssemos escolher quando viver e quando morrer. Vamos tratar agora de um tema, o tema do aborto, que é um tema também muito discutido hoje em dia e que causa muita celeuma, muita discussão. O aborto ele é mais corretamente chamado, se ele for chamado de abortamento. Por quê? Aborto é o resultado de um abortamento.
Então, quando um feto ele é expulso do útero, ele não é chamado feto quando ele já foi expulso, ele é chamado de aborto. E abortamento é o ato de expulsar aquele feto que estava na barriga da mãe. Ele pode ser definido, então, como a interrupção de uma gestação antes do feto atingir sua viabilidade, ou seja, antes da 22ª semana e com feto com peso inferior a 500 gramas. Essa é a definição científica do que vem a ser abortamento. Tá? Nós vamos ver que tem mais coisa do que supõe a nossa vã filosofia nessa questão. Né? O aborto ou o abortamento ele pode ocorrer de maneira espontânea ou provocada, e é um processo muitas vezes doloroso, que pode causar sérios traumas na vida de uma mulher, sendo comum essas mulheres descreverem sentimentos de culpa, vulnerabilidade, tristeza e frustração. Para começar a analisar isso sob a cosmovisão cristã, botando óculos de Jesus nos nossos olhos, a gente não pode perder de vista que nós vivemos num mundo marcado pela queda. A queda nos trouxe morte, desgraça, caos, desespero e miséria para toda a criação e humanidade. Por isso, não existem soluções ideais para muitos problemas éticos com os quais nós somos confrontados. Tem muito problema que a solução ética é a gente não ter caído, mas já caímos. Existe solução para você não ter doença? Existiria se não tivéssemos caído, mas já caímos. Então, agora nós temos que conviver com isso. Então, tem soluções que não são soluções ideais. Então, nesse caso, nós vamos ter que nos conformar, às vezes, com soluções que seriam as menos ruins. O pastor Nicodemos ele fala disso e ele enfatiza muito que o fato da solução existir, uma solução menos ruim, indica que o ideal é impossível, a solução ideal é impossível. Você imagina, lá na palavra de Deus, fala sobre a questão do divórcio. Em um caso lá, no caso de adultério, a palavra de Deus consente com o divórcio. Né? Mesmo assim, não incentiva, incentiva a reconciliação. Existe como resolver o problema do divórcio? Existe. Como? Você não adulterando. Né? Mas uma vez que houve adulteração, tá? O ideal é que o casal não se separe. Mas é menos ruim, nesse caso em que tem um adultério, ou que há um adultério, ou que uma das partes sistematicamente insiste em adulterar, é menos ruim que se separe. E a Bíblia, nesse caso, a palavra de Deus, nesse caso, traz uma clareza sobre isso. No caso do aborto, não traz. Nesse ponto, existem clarezas para quem quiser ver o que a Bíblia traz sobre a questão da vida, sobre a questão do feto, sobre a questão da gravidez. Né? Mas lá não vai ter uma ordem explícita sobre isso. Algumas perguntas nós temos que responder. A primeira delas, o embrião ou feto é um ser humano e, como tal, tem direito à vida? Se ele é um ser humano, ele tem direito à vida a partir de quando? Ele é um ser humano a partir de quando? Segunda pergunta, mesmo sendo gerado de maneira indesejada, ele é um ser humano? Mesmo sendo gerado de maneira violenta, como um estupro, ele é um ser humano? Ele tem direito à vida? Em que casos a prática do aborto pode ser aceita pelos cristãos? Existe algum caso em que a prática do aborto pode ser aceita por nós cristãos? E o que fazer quando você precisa decidir entre a vida da mãe e a vida da criança? Uma mãe entra em trabalho de parto e o médico chega e fala: olha, infelizmente a situação está tão grave que ou a mãe morre ou a criança morre. Decisão difícil, uma decisão cruel de um pai tomar, principalmente porque o pai é que vai estar do lado de fora, e uma mãe também tomar, se a mãe estiver consciente a ponto de poder tomar essa decisão. Qual é a vida que vai ser preservada?
O que a palavra de Deus nos diz a respeito de tudo isso? Não existe na Bíblia um mandamento não abortarás, porque era impensável que uma mulher do povo de Israel desejasse em algum momento interromper sua própria gravidez. O aborto não era algo, o aborto então, desculpa, era algo tão contrário à mentalidade israelita que bastava um mandamento genérico, não matarás. Está incluído aqui o feto. O israelita está incluído aqui o feto. As mulheres israelitas está incluído aqui o feto. Uma outra questão, Salmo 127, 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Crianças eram consideradas como um presente ou como herança de Deus. Gênesis 29, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Era Deus quem permitia ou não a gravidez. E é Deus hoje quem permite ou não a gravidez. A gente vê inúmeros casos de pessoas e de casais que tudo aparentemente está conforme para poder acontecer a gravidez e não acontece. E em outros em que a gravidez é muito difícil, mesmo assim elas acontecem. Nós sabemos que nossa vida, a vida dos nossos filhos e dos futuros filhos, estão sempre na mão de Deus. As crianças não nascidas, então, aliás, antes vamos ler esse texto, Êxodo 21, 22 a 25. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. As crianças não nascidas, elas eram consideradas e são consideradas por Deus como pessoas. A vida de um bebê não nascido tinha e tem o mesmo valor que a vida de um adulto. Esse texto deixa claro isso. Se a criança falecer, o adulto que causou a morte dela perde a vida. Ou seja, a vida daquele adulto vale tanto quanto a vida da criança que está na barriga da mãe. A perspectiva bíblica é de que o ente gerado a partir da concepção é uma pessoa, ele é humano, ele é gente, ele é acompanhado em detalhes por Deus. Sua vida tem valor como a vida de alguém que já nasceu. Resumindo, então, a fertilidade é vista como dom de Deus. A vida existe desde a fecundação e, portanto, o ovo ou embrião é uma pessoa. Não é um amontoado de células, como os abortistas falam. Destruir ou matar um embrião é assassinato, é quebra do sexto mandamento de Deus. Todos os esforços deveriam ser feitos para preservar a vida da criança não nascida. Além do que a palavra de Deus nos fala, e isso é o mais importante, o que a legislação brasileira diz a respeito? O Código Civil, no artigo 2º, fala que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O feto, desde a concepção, tem direitos que o Código Civil brasileiro reconhece. No Código Penal, continua sendo, que é o que está escrito aí no nosso slide, continua sendo crime, mas não é punido. O Código Penal, no artigo 128, não pune o aborto praticado por médico no caso de aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, e de aborto no caso de gravidez resultante de estupro. O inciso 2º, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. E tem um terceiro caso que eu não consegui achar em nenhuma legislação onde consta, mas já foi um caso que foi ao STF, foi julgado,
que é o caso de anencefalia, que são aqueles bebês que, dentro da barriga da mãe, por algum problema, a parte cerebral deles não é desenvolvida. Então, o Supremo Tribunal Federal considerou que você fazer um aborto de um anencéfalo não é aborto. Tá? Essa é a posição civil, é a posição das leis do nosso país. Qual que é a posição da IPB com respeito a isso? Então, vamos ver primeiro. Visto que Deus é o Criador de todas as coisas e, como tal, somente Ele tem direito às nossas vidas. Ao ser formado o ovo, o novo ser, esse já está com todos os caracteres de um ser humano e que existem diferenças marcantes entre a mulher e o feto. Por que falou aqui dessas diferenças marcantes? É porque existe uma corrente que diz que o feto é uma extensão do corpo da mulher. O feto é como se fosse uma unha, um braço, um dedo, e a mulher dispõe daquilo como ela quisesse. Ela não corta a unha, ela pode tirar o feto. Ela não corta o cabelo, então ela pode tirar o feto. Aqui está deixando claro que, segundo os considerandos da IPB, o feto tem caracteres de um ser humano e existem diferenças marcantes entre a mulher e o feto. Tem, inclusive, um vídeo no YouTube do pastor Malafaia. Ele é muito enfático e muito nervoso para falar as coisas. Eu não gosto muito de ouvir ele, não, porque a gente acaba ficando mais nervoso. Mas ele fala um negócio lá que a ciência, eu careceria de procurar mais fundamentação, tá? Mas o que ele falou é que a ciência já provou que o bebê ali dentro, ele é tão independente da mulher que ele é que provoca, ele é que gera todo o ambiente necessário para ele sobreviver. Se ele não tivesse uma ação dele enquanto bebê, diferente da ação da mulher, a ação da mulher seria expulsar ele como um corpo estranho. A mulher não expulsa porque o próprio embrião e o próprio feto ali dentro tem desenvolvimentos e gera uma situação tal que ele fica hermeticamente encapsulado ali dentro, de modo que o corpo da mulher não entenda como se fosse um objeto estranho, um ser estranho ali, e não expulse. Maravilhoso como Deus faz as coisas, né, meus irmãos? Item 3. Considerando que os direitos da mulher não podem ser exercidos em detrimento dos direitos do novo ser. Considerando que o nascituro, que é aquele que ainda não nasceu, tem direitos assegurados pela lei civil brasileira e sua morte não irá corrigir os males já causados no estupro e nem solucionará a maternidade legítima, por sua doutrina, regra de fé e prática, a Igreja Presbiteriana do Brasil manifesta-se contra a legalização do aborto, com exceção do aborto terapêutico, quando não houver outro meio de salvar a vida da gestante. Essa é a decisão do Supremo Concílio, manifestação do Supremo Concílio. Qual que é o embasamento da IPB para falar tudo isso aqui? Vamos, então, tentar entender todo o embasamento. Das 3 situações, então, de aborto permitidos na lei, a IPB só concorda com o aborto terapêutico, não concorda com o aborto no caso de estupro e não concorda com o aborto do anencéfalo. Tá? Vamos ver qual é o embasamento, e no caso da IPB, o embasamento teológico, né, por trás disso. Primeiro, quanto a não concordar com aborto em caso de estupro. Primeiro, antes de tudo, deixa eu voltar aqui. Antes de tudo, a gente tem que reconhecer aquilo que eu falei no início. Nós vivemos o caos moral, ético e induzido pelo pecado. A gente tem que, às vezes, nos conformar com algumas soluções que não são ideais. A solução menos ruim e menos maléfica, né? Quanto a não concordar com aborto em caso de estupro, o bebê não pode ser morto por um crime que ele não cometeu. A solução de um crime não pode ser cometer outro crime. Existem soluções para dar suporte e apoio para mulheres grávidas, vítimas de estupro, como ONGs, igrejas, famílias acolhedoras, tratamento terapêutico,
ajuda, suporte, a área do governo também pode ajudar, de forma que leve a gravidez até o fim. E se a mulher não quiser ficar com a criança, ela já pode doar para adoção. Ela não precisa nem ver a criança se ela não quiser. Aí não vai tirar a vida da criança que não tem culpa do que aconteceu. Terceiro, há mulheres que decidiram ter o filho e não se arrependeram disso. Quarto, a escolha não é que muitos dizem que a criança vai ficar com trauma quando descobrir que ela foi vítima do estupro. A escolha então é entre a questão do trauma, nesse caso aqui, desse item, e o mandamento não matarás, né? A criança vai ter um trauma como descobrir isso? Vai, é provável que tenha. Mas todos nós temos traumas, alguns deles foram criados pelos nossos próprios pais. A gente está no mundo caído. Você não consegue viver nesse mundo sem ter conflitos, sem ter trauma, sem ter alguma coisa. Você matar para não ter trauma, para não gerar trauma na criança, ou para a mãe não ficar com trauma, é uma situação meio complicada se a gente pensar que aquele bebê é uma vida, né? A escolha é entre não matarás e a questão do trauma. Para o cristão, a escolha é penosa, mas é clara. Nós vamos optar pela vida, nunca abortar em caso de estupro. Não quer dizer que, com isso, a gente vai ser insensível à questão das mulheres estupradas. Isso tem que ser condenado, tem que ser combatido, tem que ser denunciado, tem que ser preso a pessoa que fez isso, é um criminoso a pessoa que fez isso, tá? Mas o bebê não é criminoso. Quanto a não concordar com o aborto de embriões sem cérebros. O que torna um embrião humano não é a sua capacidade de pensar. O anencéfalo é um ser humano também. Por quê? Porque se o que torna o ser humano é a capacidade de pensar, então significa que doentes mentais e pacientes que estão em estado vegetativo deixaram de ser humanos? Eles podem, portanto, ser terminados? Pode fazer eutanásia neles? Não é o fato de ter cérebro ou não ter cérebro que vai dizer se é humano ou não é humano. Existem doenças em que a pessoa fica vegetando numa cama, tá? O cérebro dela já não sei se chega a esse ponto, mas as pessoas deixam de reagir como se fossem humanos, o cérebro não está mais atuando, ou no caso de doentes mentais, e nem por isso a pessoa morre, mesmo que você suspenda os aparelhos e tudo, e você não vai praticar eutanásia nela, porque é um ser humano. A diferença aí é porque um é pequenininho e o outro é grandão? Difícil, né? Então, o fato de ser anencéfalo não quer dizer que não seja humano. E, por último, por que concordar com o aborto em caso onde comprovadamente seja preciso optar pela vida um do outro? Quanto a casos onde comprovadamente seja preciso optar, a opção segue um princípio ético chamado mal menor. Continua sendo mal, mas dadas as circunstâncias imperfeitas e o estado de queda em que nos encontramos, seria a solução menos ruim e que traria menos consequências. Isso não justifica, mas atenua, ou pelo menos tenta explicar o porquê da decisão. O fato é que alguma decisão tem que ser tomada. Você não pode deixar essa decisão com outras pessoas. Você não pode deixar essa decisão prorrogando as duas, no caso das duas morrerem, né? Continua sendo assassinato de uma criança, mas em circunstâncias que, embora não justifiquem, pelo menos atenuam ou tentam explicar. Mas por que, então, a opção pela mãe? Por que não se opta pelo feto, né? Em certas situações na Bíblia, embora não dê para a gente comparar a questão da gravidade, existem um princípio de que, embora todo pecado seja pecado, os pecados trazem consequências diferentes. Lá em Josué 6, Raabe mentiu para proteger os espias. Não estou comparando, tá, meus irmãos, a questão do aborto com a questão de Raabe lá. Uma está lá em cima, outra está cá embaixo. Mas é só para a gente ver como foi o princípio lá. Raabe mentiu para proteger os espias. Foi pecado Raabe mentir? Foi. Mas ou ela mentia, ou ela entregava os espias de Israel na mão dos soldados, que iam matar eles. Foi errado, mas naquela situação foi um mal menor. É isso que é a opção do mal menor.
entre a vida da mãe e do filho, do feto, se tiver que escolher, a mãe, ela pode ter outros filhos. Se você salvar o bebê e deixar a mãe morrer, ela vai deixar os outros filhos sem ela também. Tanto aquele bebê vai ficar sem ela, quanto os outros filhos vão ficar sem ela. Então, mesmo com tristeza, nesse caso, seria o caso de salvar a mãe. Isso, em função desses considerandos, foi que a IPB tomou essa decisão. Agora, é preciso que a gente tenha absoluta confirmação médica de que a vida da mãe esteja sob perigo. Esse mundo nosso está cada vez mais relativista. É muito comum, às vezes, para não adotar, é muito comum não, mas pode ser comum, para não adotar uma terapêutica mais complicada, você dizer que a situação não tem solução. Então, nós cristãos temos que estar muito atentos a isso. Realmente está confirmado que a mãe vai morrer? E a criança também? Né? Vamos ver rapidamente agora nossos últimos slides aqui para a gente poder terminar, falando sobre célula-tronco. O que é célula-tronco, então? Que é um outro tema que a bioética trata. Célula-tronco é o nome dado àquelas células que têm capacidade de se dividir, se multiplicar e se especializar em alguma célula de qualquer parte do corpo humano. A capacidade de se dividir, de se multiplicar, em princípio, não seria algo vantajoso para a medicina. Agora, a capacidade de se especializar em alguma célula de qualquer outra parte do corpo humano é uma grande solução para alguns problemas médicos. Uma pessoa, por exemplo, que nasce com uma paralisia porque as células do tronco dela, células nervosas, elas não funcionam, nasceram com algum problema, tá? Você pode aceitar aquilo, ou então a pessoa sofreu um acidente, caiu da bicicleta, sofreu um acidente de carro e ficou paraplégica. Se você tiver uma célula que você coloque ali onde aquelas danificadas estão, e aquelas células se especializem em fazer a função que aquelas células danificadas façam e passe a fazer aquela função, isso seria muito bom, né? Por quê? Porque a pessoa voltaria a andar. Aquelas células fazem a pessoa andar. Como as dela estão com defeito, é ministrada nela uma célula, como se fosse um carbono, uma célula coringa, que serve para qualquer lugar. Eu boto essa célula ali, ela vai se especializar e vai se transformar numa célula nervosa. E a partir disso, a pessoa volta a ter movimento e volta a andar. A ideia por trás disso é uma ideia muito bonita, né? Agora, a gente vai ver que na prática a questão é um pouco complicada. Vamos ver primeiro, existem 3 tipos de células-tronco. Eu falei 3, só mostrei 2, né? Vocês vão ver, porque a terceira é surpresa. A primeira célula-tronco são as células adultas ou teciduais. Elas são encontradas nos tecidos do corpo humano já formado, inclusive no feto. Um feto, você pegar um feto de 6 meses ou 7 meses, eu não sei a partir de quando ele já tem tecido, por exemplo, a pele. Se você pegar a pele do feto, ela vai ter células embrionárias já adultas. Por quê? Porque a pele já está formada. Adulta aqui não é no sentido do corpo inteiro ser adulto, é daquela célula ser adulta. Tá? Então, a capacidade de especialização dessas células teciduais ela é limitada ao tipo de tecido que se encontra. Então, por exemplo, se eu pegar uma célula adulta da pele, ela só vai ter condição de se especializar em célula de pele. Ela não vai especializar numa célula nervosa. Ela não vai se especializar num neurônio. Ela vai se especializar em célula de pele. Da mesma forma, se eu pegar uma célula de sangue, ela só vai ser capaz de formar sangue. Tá? Então, esse é o tipo de célula adulta ou tecidual. As células pluripotentes, ou chamadas células embrionárias, elas são mais poderosas. Por quê? Porque o embrião, quando ele nasce, ele não tem ainda nada formado. Então, aquelas células que estão ali, em princípio, são capazes de formar qualquer coisa. Por isso são chamadas pluripotentes. Aquelas células podem se especializar e se transformar em qualquer célula. Se você pegar uma célula embrionária e botar no cérebro, ela pode se especializar e formar um neurônio. Se você botar na pele, ela pode se especializar e formar pele. Se você botar no sangue, ela pode se especializar e formar sangue. Por quê? Porque ela não tem ainda, ela não é uma célula adulta, então ela ainda não se especializou. Né? Isso é uma coisa maravilhosa, em princípio. Por quê?
Porque você consegue solucionar problema de uma forma mais fácil. Para eu resolver o problema de uma medula óssea de alguém, eu não tenho que retirar uma célula de medula óssea de outro alguém. Eu posso pegar uma célula tronco que especializa em medula óssea. Ok até aí? Ok. Só que aí entra um problema ético. O quê? Eu só consigo ter essas células pluripotentes ou embrionárias, primeiro, antes disso, os melhores resultados dessas pesquisas são obtidos a partir de células troncos embrionárias e não de células troncos adultas. Eu não consigo fazer essa especialização da forma como está dito nessas pluripotentes com células adultas. Só consigo com células troncos embrionárias. Mas para que a célula tronco seja extraída de um embrião e utilizada com sucesso, é necessário desprezar o embrião. Pronto. Aí para a gente bateu na barreira. Dali para frente é Deus, meu amigo, não pode. Você chegou até aqui, dali, você quer tirar a célula da minha pele, você pode tirar. Célula tronco adulta ou tecidual, nós não somos contra, não. Agora, célula embrionária não dá. Você vai matar um bebê para tirar uma célula dele? Você vai acabar com uma vida para, teoricamente, manter outra vida? A vida do adulto que você está querendo manter é mais importante que a vida do feto que você está matando? É complicado. Ou seja, você eliminar, desprezar o embrião para tirar a célula-tronco, constitui-se em eliminar uma vida, o que não é aceito por nenhum de nós cristãos. A gente já viu que matar um embrião é um assassinato, como outro qualquer. Existem estudos falando em conseguir essas células embrionárias no cordão umbilical. Eu, para ser sincero, eu não achei, eu não aprofundei muito nesse estudo, tá? Para poder trazer aqui para a aula. Mas carecia ainda da gente ver um pouquinho se essas células conseguidas no cordão umbilical, que é desprezado, né, é o mesmo tipo de célula embrionária que é conseguido no embrião. Se for, substitui. Mas eu acho que não é, porque se fosse, não teria essa polêmica toda, né? Mas aí surgiu uma outra coisa, que é o terceiro tipo de célula-tronco, que é as células pluripotentes induzidas. Apareceu um cara, um japonês, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por isso, que ele desenvolveu uma técnica que ele pode reprogramar qualquer célula do corpo para um estado pluripotente, que é a célula de cima. Ou seja, ele desenvolveu uma técnica que ele pode pegar uma célula do meu braço, a pegar a célula do braço aqui da pele não é algo complicado. E ele, através dessa técnica, ele faz essa célula voltar no tempo e essa célula passa a se comportar como se fosse uma célula embrionária, como se fosse uma célula pluripotente. Por isso que esse cara ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Ou seja, se esse estudo das células pluripotentes induzidas for à frente, ela elimina a necessidade de você partir para matar embriões ou matar fetos para poder conseguir células pluripotentes. Você teria células pluripotentes induzidas a partir das células adultas. Tá? Concluindo a nossa aula, então, textos como o de Gênesis 1 e 8:22 sustentam a ideia de que Deus é um criador pessoal, racional e digno de confiança. Portanto, podemos esperar que a sua criação seja ordenada e racional. O ser humano não vai acrescentar nada na criação que seja melhor do que o que Deus já fez. De acordo com Gênesis 1, 26 e 27, os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia deu aos primeiros cientistas a segurança necessária para que eles pudessem crer que suas mentes eram imagens finitas da mente de Deus e que eles eram capazes de entender a criação e as suas leis naturais. E eles tinham motivo para confiar na razão e na lógica humana. As ordens de dominar a terra, que está lá em Gênesis 1, 28, de cultivar, de cuidar do jardim do Éden, Gênesis 2:15, forneceram estímulo religioso para o estudo científico da natureza. Só que, no início, essa pesquisa encontrou propósito nessas ordens, nessas ordenanças. Só que a coisa foi evoluindo e o mundo foi se contaminando de tal modo com o pecado que, no contexto desse mundo pós-moderno nosso, poucos cientistas entendem ou aceitam essa estrutura cristã para aquilo que eles fazem.
O fato é que, no início, a pesquisa científica encontrou o propósito e significado fora dela mesma, na teologia cristã. Mas, nos dias de hoje, esse propósito e significado eles são negligenciados. Aí eles encontram qualquer outra base que seja aceitável pela ciência para poder justificar as atitudes. E Deus, com a sabedoria dele, lá em Gênesis 1:3:1, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A natureza é boa, o mundo é bom. O mundo caído não vai ser melhorado pela ação da medicina, não vai ser melhorado pela ação dos geneticistas, não vai ser melhorado pela ação da biologia e nem das ciências. O mundo caído, ele vai ser melhorado por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós ainda vamos ver esse mundo melhorado. O mundo melhorado vai ser o mundo que Jesus Cristo nos promete para aqueles que creem nele, para aqueles que aceitam a sua palavra e a sua morte por nós naquela cruz. E com isso, meus irmãos, eu quero encerrar a aula. Vocês desculpem. Aqui está o link para poder avaliar a aula de hoje na EBD. Vocês desculpem, demorou um pouquinho mais, são 12h13. Eu vou descompartilhar aqui. Opa, que bom, o pessoal não saiu, não foi tão cansativo assim. É muito cansativo porque a interação é muito complicada nessas aulas online. Vocês querem fazer alguma pergunta? O que vocês acham? O que vocês acharam? Tiago, Tatiane, Ricardo, Luísa, Márcio, Lisiane, Tiago de novo. Alguém quer falar alguma coisa? Só Olha, tu, Daniel. para sempre, né, Lúcio? Hein? O que é, Mas, Daniel? ô, Lúcio, não só, a gente já está com o tempo meio avançado, mas só queria fazer um comentário, né? Algumas notícias que saíram aí há pouco tempo, de como praticamente zerou o número de crianças com síndrome de Down em alguns países, porque as pessoas, ao saberem que a criança tem síndrome de Down, elas abortam. Então, é uma coisa até que, quando a gente pensa sobre isso, a gente sente até uma dor assim, no coração, né? Porque o aborto é uma coisa muito recente, o aborto é de 50 anos, até 50 anos atrás, o aborto não era uma opção. As pessoas não, assim, não era uma opção que as pessoas considerassem moralmente correta, embora existisse, né? E claro, Agora está virando a opção mais fácil, né? não, agora é uma opção assim que é moralmente correta, não é algo, né, errado, incorreto, nada disso, é certo. E mostra um certo desprezo, né, que esse pensamento pós-moderno levou à vida humana que é o que a gente sempre tem falado aqui, né, você e eu, que quando se tirou Deus dessa equação, o que aconteceu foi que a vida humana, ela deixou de ter qualquer valor, qualquer significado, né? Porque são vidas humanas que são mortas, assim, né, de crianças indefesas. Então, é uma coisa muito trágica, né, assim, eu acho, essa questão. Eu lembro que eu assisti aquele filme Os Sete Samurais, que é um clássico aí de 1900 e alguma coisa, 60, né? E lá eles fazem um comentário, assim, né, de matar uma criança na barriga da mãe, e fazem esse comentário como se fosse uma coisa assim, meu Deus, coisa horrível, abominável, né, acontecer isso. E de lá para cá, de 50 anos para cá, né, desse pensamento de que isso era uma coisa moralmente abominável, assim, totalmente incorreta, a gente está hoje nesse mundo, né, principalmente em países mais avançados, onde isso é algo, é igual tomar, né, é igual tomar refrigerante, é igual almoçar, né? Então, é triste isso e mostra assim que a gente está numa decadência tremenda, né? A gente, quando veio aqui, eu fiquei curioso aqui, dei uma entrada na internet. Em 2017, foram feitos 55,7 milhões de abortos durante o ano.
Se você pensar que cada aborto desse é uma vida, é muita pandemia, né? Dá quantas vezes essa pandemia nossa? E as pessoas não consideram isso. Uma outra coisa também que eu acabei não falando com vocês, o pastor Silas Malafaia, ele indica um livro não, indica um filme que tem na internet. Eu não sei se vocês querem ver, porque é um filme que pode chocar às vezes. O nome do filme chama O Grito Silencioso. Eu até baixei esse filme aqui para poder depois assistir. Esse filme mostra o seguinte, conta a história. Tem um médico que ele era quase um recordista de abortos lá nos Estados Unidos. Fazia muitos abortos. Quando passou a ter a possibilidade do ultrassom, o que ele quis fazer? Ele quis fazer assim, eu quero gravar um aborto, porque ele achava que era objetivo científico, gravar o aborto ali para ele ver como é que ele estava fazendo, etc, etc. Quando ele gravou o aborto que ele fazia, ele se transformou no maior defensor de que o feto tem vida. No filme, a gente vê o feto lutando para não ser abortado. A gente vê aquela máquina de sucção tentando encontrar onde está o feto batendo o pé, virando, o coração disparando a 250 batimentos por segundo, ele se debatendo de um lado para o outro dentro do útero, batendo, batendo, batendo. Quando chega o negócio de sucção, ele vai empurrando. É um negócio forte. Mas se quiser ter uma ideia do que é o aborto, e depois mostra até o final. Mostra o que a máquina de sucção faz com a criança lá dentro. É triste. É muito triste. Terrível. É isso aí, minha gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém. Que pessoal mais tímido. Nem mostrar o rosto eles mostram, Daniel. Quero ver na hora da prova, como é que vai ser. Será que tem alguém atrás das câmeras? Tem. Fala aqui, então. O Duas já Ricardo não apareceram. assistiu. O Só Ricardo eu não está aí assisti hoje, hoje. não? É porque ele estava de plantão na igreja e atrasou. Tá, beleza. E aí, Márcio, tudo Não, bom? eu só queria presbítero. fazer um comentário, Pois Lúcio. não. Eu achei muito a sua aula super didática, assim, excelente. E achei bem interessante, assim, eu tinha algumas dúvidas sobre o posicionamento, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, então foi ótimo, assim, que ficou bem esclarecido, assim, principalmente a questão do aborto, né, Sim. então foi bem interessante, né, Eu não fui muito original nisso, não. Eu acabei recorrendo aos universitários, né? Eu fui atrás do pastor Nicodemos e ele fez uma defesa disso e eu peguei os pontos lá que ele pegou do que foi decidido nas reuniões do Supremo Concílio com respeito ao aborto. Se não me engano, essa decisão é de 2007. Eu tinha essa data e acabei não botando no slide e me esqueci de qual é. Mas, se não me engano, é de 2007, uma decisão. Tá? Mas ficou ótimo o resumo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, gente, vamos encerrar nossa aula. Então, já está muito tarde, 12h20. Vocês me desculpem pelo avançado tempo. Márcio, você nos conduz em oração aí, Márcio? Pode ser? Sim, pode ser. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos louvar o teu nome, Pai amado, por aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Obrigado, Pai, por usar a vida de pessoas como o presbítero Lúcio, o presbítero Daniel, pessoas que têm se disposto, Senhor Deus, a, de fato, buscarem o conhecimento do Senhor, em primeiro lugar, na tua palavra, e também de outros livros cristãos e também científicos que têm nos ajudado, Pai, a entender esse mundo que vivemos, a também sabermos como nos portar diante de situações das mais diversas origens que ocorrem diariamente conosco enquanto cristãos. Nos abençoa, Pai, tem misericórdia de cada um de nós enquanto teus servos, teus filhos. Abençoa a nossa igreja, abençoa esse momento que estamos vivendo no mundo todo e que o teu Santo Espírito possa também nos conceder uma semana de paz e ir ao socorro de cada um, Pai, que nesse momento precisa da tua visitação, Pai, especialmente aqueles que estão enfrentando situações de enfermidade por conta especificamente do Covid-19, Pai, tanto na nossa igreja como em famílias, Pai, de um modo geral. Oramos assim e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Gente, não esqueçam de avaliar lá a aula, naquele link. Você chegou a colocar, Daniel, no chat? Tá aí no
Tá aí no chat, tá, gente? Ah, O link. Tá aí no url.com, aula de hoje EBD. Ah, beleza. A gente vai ter aula de o cristão, o Estado e a política, tá? Então eu quero Essa aula vai ser interessante. o pessoal de direita e metade de esquerda para a gente poder ter um... Opa. Daniel, só falar uma coisa rapidinho. Pode falar. Opa, pois não, presbítero. Pode falar. Não, aqui eu fui no site da EBD para ver a questão da bibliografia, mas eu não consigo, a gente não consegue acesso lá. É só para dar um toque para vocês, que de repente pode ser que vocês até consigam trazer esse link para cá, ou não sei, de alguma outra maneira, nós pudéssemos ter acesso à bibliografia de cada uma das aulas, porque lá no site mesmo, vocês podem até dar uma testada, a gente não consegue acessar aquele parte que realmente tem as biografias de cada um dos cursos. Então, se houver possibilidade depois de conseguir isso com a gente, seria bom. Isso é lá no nosso site da EBD, Márcio? Isso. No próprio site da igreja, no próprio site da igreja. Tá. Eu vou verificar. Estou colocando o link agora aí, tá? Então, tá ótimo. Já vai direto para esse curso. Esse link aí já vai direto no nosso curso. Então, beleza. Tá ótimo, então. Obrigado, viu? Tá ok. Valeu, gente. Gente, um bom domingo para vocês, tá? Que Deus os abençoe. Até o culto da noite. Um abraço. Deus abençoe também. Até logo.